O tema agora é sobre soberania digital na pesquisa e pós-graduação. E para moderar esse painel, eu vou chamar aqui um companheiro querido aqui da RNP. Ele exigiu que eu colocasse querido na fala aqui. Jean Faustino, gerente de serviços para a pesquisa da RNP. Jean, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza. Uma salva de palmas aqui para o Jean. Jean, por favor, fique à vontade, obrigado. E para compor aqui o painel, com muita gentileza ter aceitado o nosso convite, a Lorena Rosa, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, também pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e coordenadora da Câmara de Inovação do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa. Por favor, gente, uma salva de palmas. Lorena, muito obrigado. E também com a tão importante quanto o professor Roberto Goulart Menezes, que é decano de pós-graduação e professor titular do Instituto de Relações Internacionais da UNB. É bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq, além de membro do comitê gestor e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Professor, muito obrigado. Uma salva de palmas. Professor Roberto, professor Lorena, obrigado mais uma vez, por aceitar o nosso convite de participar. O tema soberania digital está muito colado com a pesquisa. Imagino que as discussões hoje nas pró-reitorias sejam muito em cima disso e vocês têm muito a contribuir, compartilhar conosco. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, o palco a todos de vocês. Jean. Obrigado, Igor. Obrigado, pessoal. Bom, é um prazer estar coordenando esse painel aqui, com o título Tendências e Perspectivas da Pesquisa e Pós-Graduação no Contexto da Soberania Digital. Nós trouxemos aqui para esse painel, basicamente, todos os fóruns nacionais que debatem pesquisa e pós-graduação. Queria apresentar aqui, novamente, os participantes, mas no contexto do que eles representam, né? Então, começando pelo Fórum Nacional de Pesquisa, Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, chamado FOPROP, está sendo representado aqui pela professora Lorena Rosa. Temos também a representação do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o COPROP, está sendo representado pelo professor Roberto Goulart Menezes. E temos também o FORPOG, que é o Fórum Nacional de Pesquisa, Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o FORPOG, que atende os institutos federais, assim como o COPROP, representa as universidades federais, e o FOPROP representa todos, né? O FORPOG está sendo representado pela professora Lorena também, porque ela faz parte da diretoria de ambos os fóruns. Bom, então eu vou começar com uma pergunta inicial aqui, e ao mesmo tempo provocativa, começando pela professora Lorena. Professora, é possível pensar em soberania digital para pesquisa e para pós-graduação no Brasil? Boa tarde, pessoal. Antes de responder, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar desse evento, dessa potência que vocês articulam anualmente e que fique registrado, né, o meu agradecimento ao convite, no nome do Jean e dos demais. E aí a gente está aqui para fazer esse bate-papo mesmo, esse diálogo, e é uma honra, tá? Vou falar como representante do FOPROP e do FORPOG, essa duplinha aí, junto com o meu colega aqui do COPROP. E aí, quando ele pergunta essa questão da soberania digital, se a gente consegue, se é possível falar, sim, né? É possível, ao meu ver. A gente não só é possível, mas a gente tem que falar sobre essa questão da soberania, mas a gente precisa ter uma qualificação desse diálogo, né? Quando a gente fala de uma soberania, a gente fala não da autossuficiência total,
né, do isolamento. A gente tem que fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de soberania, a gente tem que olhar para a soberania tecnológica, né, da vertente que a gente ainda não consegue alcançar, das energias sustentáveis, da biotecnologia. A gente tem que olhar para a soberania de dados, aqueles que a gente, como são os dados que a gente processa dentro do Brasil, para onde vão os dados da pesquisa que a gente produz, como a gente articula isso. A gente fala de fixação de talentos, né, que a gente produz aí, faz uma formação qualificada, e aonde essa formação alcança, né, para onde estão indo os nossos pesquisadores, doutores, pós-doutores. Então, sim, a gente tem que falar, mas tem que falar de uma maneira articulada, né? Sem essa maneira de autossuficiência, porque, na verdade, a soberania ela vale muito a pena quando a gente tem a autonomia de decisão estratégica, né, dentro das instituições de ensino superior. Aí é bacana, né, que a gente articule dessa maneira. Então, não tem problema nenhum, vamos falar de soberania. Professor Roberto. Boa tarde a todos e todas. Começo cumprimentando o Jean, agradecendo pelo convite, ao COPROP, cumprimentando minha colega Lorena e todos os presentes. Bem, quando a gente pensa em soberania, tem um conceito clássico de soberania, que é vinculado ao Estado, nação. E soberania tem a ver com o território, se ele consegue controlar o seu território, os fluxos no seu território, o que passa pelo seu território, o espaço aéreo, a sua moeda, pesos e medidas e assim por diante. E a soberania não é um conceito estático, é um conceito dinâmico. E, quando adjetivamos para a soberania digital, está se pensando, claro, na capacidade, né, de cada um dos diferentes estados no mundo. Os estados, e temos uma hierarquia no mundo, nós sabemos, e um ponto fundamental para a soberania, para se definir a soberania, é que uma decisão soberana é toda decisão que um Estado, né, toma, através, é claro, dos seus dirigentes, né, máximos, sem necessidade de consultar ou de seguir, né, orientações de fora do seu próprio território. Então, quando pensamos em soberania digital, nós também estamos pensando na presença do Estado, porque a soberania ela tem diversas variáveis, e a minha colega Lorena já destacou uma delas, que é a variável tecnológica. Então, hoje, basta lembrar, né, que não é de hoje, enfim, pós-Segunda Guerra Mundial, os estados, né, foram desenvolvendo os diferentes, aquilo que, na palavra em inglês, stateness, que seriam diferentes capacidades estatais. Então, o Estado precisa ter capacidade, ter investimento, ter planejamento de médio e longo prazo, para que ele possa participar desse que é um pilar-chave, né, da geopolítica mundial, é um pilar-chave, né, do capitalismo no século XXI, enfim, que é o conhecimento do século XXI, que é a disputa tecnológica. Não só disputa no sentido de concorrer uma tecnologia contra a outra, mas de fazer parte, porque, senão, ele vai acabar sendo um consumidor, sobretudo dessas tecnologias, e isso vai levando mais orçamento também, né, muitas vezes orçamento que sabemos é apertado. Então, o ponto de pensar a soberania digital, posso usar um caso concreto, quando em 2013 foi noticiado que a então presidente da República do Brasil foi espionada por um país que é um país parceiro, um país, né, que o Brasil tem 200 anos de relações. E, naquele momento, então, qual foi a resposta? Além da resposta política, diplomática, aventou-se a criar um cabo, né, óptico, digamos assim, uma internet própria, digamos assim, entre aspas, na América do Sul. Então, o Brasil levou esse tema a outros países da região, dizendo, olha, a soberania, por onde passa o fluxo de informações de todo tipo hoje, né? Ela passa primeiro em outros centros para depois chegar aqui. Então, o Brasil precisa ter capacidade para, primeiro, afirmar a sua soberania digital, que significa, no meu entender, a soberania, a capacidade que o Brasil tem de participar da geração, da produção, difusão do conhecimento, e, ao mesmo tempo, poder, né, ter os seus dados preservados, ter essa informação disponibilizada, né, tanto para a sociedade brasileira, mas sob o seu controle, dos diferentes centros a partir dos diferentes centros de pesquisa, sejam na universidade, fora deles.
Perfeito, professor. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui, agora na ordem inversa, começando pelo professor Roberto, depois pela professora Lorena, e queria também informar que a gente está recebendo perguntas aqui da plateia. Igor está recebendo aí, né? Tem QR Code? É o mesmo QR Code, mesmo link anterior. Mesmo QR Code. Se a mesa puder, novamente, por favor, compartilhar. Projetar aqui para que todo mundo encaminhe suas perguntas também. Então, vamos à segunda pergunta antes de abrir para o público em geral. Depois a gente tem um último comentário. Ok. Então, eu estou na frente do QR Code? Ok. Então, vou ficar aqui de lado. Sobe um pouquinho o QR Code, por favor. Isso. Obrigada. Ok. Tá bom? Ok. Então, vou dar uma voltinha para mostrar meu terno. Tudo bem? Professor Roberto, a gente sabe que a colaboração internacional é um pilar fundamental da pesquisa, do funcionamento da pesquisa da pós-graduação no Brasil. A soberania digital, ela atrapalha a cooperação internacional ou existe uma perspectiva de conciliação? A ciência, por si só, é internacional, né, nós sabemos, e a soberania digital não atrapalha, no meu entendimento, enfim, falando aqui o nome do COPROP, né, mas a partir da minha compreensão, porque a ciência, claro, era produzida de forma hierárquica no mundo, né, assimetrias, algumas assimetrias profundas, né, e o fato é fundamental a colaboração, né, claro, internacional. Desde quando o Brasil começou nos anos 60, 70, a enviar pesquisadores brasileiros para se formar no exterior, alguns com doutorado integral no exterior, depois participando, isso foi intensificando, temos programas institucionais, né, sobretudo da CAPES, mas também do CNPq, um programa mais recente, né, passou agora, entrou em vigor no dia 1º de junho último, que é o CAPES Global, por exemplo, na universidade, hoje, nas universidades, nós tivemos 54 propostas submetidas, 33 foram contempladas. Cada proposta dessa tem de 4 a 6 universidades envolvidas, estão formando redes nacionais, né, essas universidades, e, obrigatoriamente, é claro, dado que o programa de internacionalização, com redes internacionais. A Universidade de Brasília coordena uma das propostas, participa em outra na Federal de Santa Maria, e nós listamos cerca de 500 parcerias internacionais, né, no CAPES Global. Também nós temos um programa muito importante da CAPES, que chama BRICS-NU, né, de rede de universidades, que foi retomado, né, no ano passado. A Universidade de Brasília coordena, dentro do BRICS-NU, a área de matemática, são 20 áreas, né, listadas no BRICS-NU. A única que está coordenando a rede a partir do Brasil é esta, né, essa frente da UNB, também com outras universidades no Brasil. E a cooperação ela é permanente. Então, tanto de pesquisadores brasileiros que vão para o exterior, pesquisadoras, tanto no sentido do norte global, como temos destacado mais nos últimos anos, o sul global, que inclusive está anotado lá no CAPES Global, né, no edital. Então, não há conflitos, porque os pesquisadores agora também têm outras ferramentas, estamos aqui no seminário da RNP, no fórum da RNP, e uma das ferramentas é exatamente a utilização da internet para intensificar ainda mais essa relação de pesquisa, colaboração, cooperação científica entre diferentes países do mundo. Então, não vejo nenhum antagonismo, né? O importante é que cada país, né, falando a partir do Brasil, é claro, tenha bem desenhado, né, quais são os seus objetivos, seus interesses, né, porque a ciência não é neutra, o conhecimento não é neutro, e que o Brasil também esteja buscando, nessas colaborações internacionais, enfrentar grandes temas nacionais. Acho que isso é importante, é um dado importante, e que isso agrega todas as universidades, os institutos federais, os diferentes centros de pesquisa, e nós sabemos que o Brasil é o 13º em produção de conhecimento no mundo, né, ou seja, uma posição destacada. Então, portanto, nós sabemos que o Brasil não só tem o potencial, mas tem a capacidade para também, enfim, definir bem qual é a sua participação em diferentes redes no mundo. E, portanto, não vejo essa na geopolítica do conhecimento, é claro, com as hierarquias e por aí vai, mas não vejo esse antagonismo em soberania digital e a cooperação. Perfeito. Professora Rosa, a mesma pergunta. Tá, não, eu concordo com o Roberto, né? Eu acho que quando a gente fala, pessoal, de internacionalização, não
não é um olhar oposto de soberania, né? Desde que a internacionalização seja responsável, né? A gente precisa reforçar isso, porque a gente faz a internacionalização de pesquisa, pós-graduação, ela tem que ir e vir. Não é só fornecer, não é só fornecer dados, mão de obra qualificada, e a gente precisa, sim, né, dessa articulação, dessa parceria em conjunta. Porque se a gente para pensar hoje que os nossos dados eles são processados, né, a maioria dos provedores são ainda estrangeiros, a gente precisa da internacionalização, não tem como a gente viver isolado ou ser autossuficiente, é a tal da soberania articulada, né? Mas que a gente precisa, sim, fazer esse caminho, trilhar esse caminho dessa responsabilidade da internacionalização, principalmente quando a gente fala de assimetria, né? Nós temos um país gigantesco, com diferentes características, né? Não só dentro do país, mas dentro dos próprios estados, das próprias regiões. Então, assim, assimetria, dentro de assimetria, a gente vive falando isso, e aí a gente precisa olhar a internacionalização para essa capilaridade. E aí, sim, ela consegue fazer essa autonomia. Porque quando a gente pensa na internacionalização e na soberania, né, associada na pesquisa e da pós do Norte, e do Nordeste, e do Sudeste, ou do Sul, elas são diferentes. Não tem como a gente falar que estão todos internacionalizados, que a soberania existe uma internacionalização responsável, que a soberania está respaldada e segura nesse sentido. Então, seria mais ou menos esse olhar, sim, não são opostos, mas, na verdade, a internacionalização ela vira uma estratégia de soberania, né, quando a gente começa a olhar sob essa perspectiva da responsabilidade mesmo, de redução de assimetria no país, da qualidade, da oferta da qualidade de pesquisa e pós, porque nós temos, sim, pesquisas potenciais de internacionalização, e aí a CAPES está aí, né, Roberto, nesse sentido do CAPES Global, Movila América, e quantos outros produtos e projetos aí que a CAPES traz, CNPq, 13º produtor de conhecimento científico, mas para onde está indo esse conhecimento, né? Os nossos artigos eles estão sendo depositados, e o que a gente está fazendo com isso, né? Com a transferência de tecnologia internacional que a gente faz hoje das nossas pesquisas, dos nossos dados, e aí a RNP também é importante nesse sentido, para a gente articular aí esses dados e processamento dos nossos dados dentro do nosso país, das nossas instituições de ensino superior, de maneira equilibrada. Eu acho que é o sentido da internacionalização aí nesse diálogo, nessa articulação com a soberania, né? Nesse sentido. Obrigado, professora. Igor, meu querido Igor, temos questões da plateia? Temos sim, Jean. Vou ler aqui para. Deixa eu ler aqui. Se a soberania está associada à capacidade do Estado de exercer a autoridade legítima sobre o seu território e população, então, quais são os desafios para reforçar as instituições do Estado? Vamos para o Roberto, enquanto a professora descansa um pouco. Os desafios, né, de fortalecer as instituições do Estado, primeiro é a participação da sociedade, nas suas mais diferentes formas, né? O Brasil é um país que, historicamente, quando se estuda ciência política, sociologia, antropologia, é um país ainda muito difícil a participação direta da sociedade. Então, nós temos na Constituição Federal 2 instrumentos fundamentais, o referendo e o plebiscito. Então, poderiam ser mais utilizados, por exemplo, para a participação da população na definição de políticas públicas, né, que são tão importantes para o nosso país. O segundo ponto é que hoje nós não temos, no país, nos últimos 10, 15 anos, me parece, nós não temos muitos consensos mínimos. Então, se regressamos um pouco, voltamos um pouquinho, começo dos anos 90, mesmo com mais dificuldades econômicas, a inflação altíssima e tudo mais, o Brasil foi desenhando alguns consensos mínimos, podemos dizer assim, entre as diferentes elites. Então, por exemplo, acabar com a desigualdade, né, no Brasil, ou diminuir a desigualdade no Brasil, acabar, enfrentar a pobreza, são consensos mínimos que a sociedade, junto com seus representantes, estabelece. Educar todo mundo adequadamente, investir em pesquisa, investir na capacidade tecnológica do país,
Então, você não ter debates, né, o negacionismo, por exemplo, em relação às vacinas, então, coisas básicas, gasta-se muito tempo ainda, e é necessário, né, seguir informando, seguir orientando a sociedade como um todo, né, que o Brasil, no fortalecimento das instituições, a participação social é fundamental. Não dá para ter a democracia, aprofundar a democracia, sem a participação direta da sociedade. E isso, pensando a partir das nossas universidades, que é uma instituição também, a gente tem a participação dos estudantes, participação dos professores, dos técnicos, dos terceirizados, e a partir daí você tem nos diferentes espaços, nas escolas, enfim, no trabalho, enfim, nos bairros, nas associações de bairros e por aí vai, Brasil afora, isso fortalece também as instituições. E, sobretudo, é claro, assegurar a legitimidade das instituições. Então, as instituições, elas existem, sobretudo, a partir da, sobretudo, né, ou melhor, está ancorada na legitimidade que ela goza frente à sociedade. E é importante, para finalizar, de tempos em tempos sai uma pesquisa, né, um levantamento, quais são as principais, como está a confiança da população numa lista de instituições, né? E aí aparece assim, bombeiros, né, geralmente primeiro, às vezes uma determinada denominação religiosa, né, e aí a metade para baixo ali vai estar incluído ali o Congresso, enfim, de maneira difusa também, né? Enfim, são levantamentos, né, de opinião pública importantes, mas para mostrar que a população, na era da enfim, o uso, né, dessas tecnologias todas, essas facilidades tecnológicas que tem de comunicação, isso também tem que ser cada vez mais incorporado também no diálogo, né, entre quem toma a decisão e sobre quem vai sofrer, né, as consequências dessa decisão. Parece que eu acho que esse fortalecimento da democracia, é claro, se dá, né, em diferentes frentes, mas, sobretudo, é claro, com a participação e, já que estamos falando de soberania, soberania popular. Professora. Não, na verdade, é o mesmo olhar, né? Quando a gente pensa nas instituições de ensino superior, a gente trabalha com a articulação da comunidade. A gente faz uma resolução, uma portaria, um regimento, uma instrução normativa. A gente precisa... A receita é essa, agora que a gente faz, né? A gente precisa ouvir a comunidade, né? Interna e externa, e aí isso prospera e aumenta a projeção para o município, para o Estado, na mesma proporção, com olhares diferentes, com alcances diferentes, claro. Mas é engraçado porque a gente precisa falar, quando vem uma pergunta dessa, assim, é porque ela deixa de ser um olhar técnico, né? A gente fala de uma pauta estratégica, ela tem que ser uma política, né? Porque aí sim a gente consegue essa participação, né, como um todo da comunidade. A gente viabiliza que isso aconteça. E aí é um dos desafios que a gente tem de falar sobre soberania, justamente porque tem que deixar de ser problema da TI e passar a ser problema da gestão, né? Uma pauta estratégica interna dentro das instituições, né? Seria nesse sentido. Temos mais 2 perguntas aqui. Essa aqui vocês pegaram pesado, hein? A soberania... Desculpa. É possível falar sobre soberania digital quando a nossa infraestrutura, nossos equipamentos, sistemas e softwares e tecnologias estratégicas dependem, em grande medida, das empresas e soluções estrangeiras? A gente fala da RNP, gente. Pronto, resolve o problema, né? Eu também acho. Não, na verdade, é o que eu falei, assim, a soberania de dados, ele é um desafio muito grande, né? Porque os nossos dados, a gente precisa decidir como, onde esses dados serão processados. A gente faz pesquisa demais, né? Articulada à pós-graduação, pesquisa básica, que a gente tem potencial também. Quando a gente fala de ensino médio, da rede federal, por exemplo, a gente faz uma verticalização 100%, e aí, como viabilizar isso, né? E a infraestrutura é o grande gargalo, porque a gente não consegue falar de infraestrutura sem a gente falar, por exemplo, de orçamento, né? Sem falar de um planejamento a longo prazo, né? As coisas não acontecem. Uma organização de uma infraestrutura de processamento de dados, a gente precisa de orçamento a longo prazo, não é anual. Então, tem que ser uma proposta, uma política, mais uma vez, uma política articulada de consolidação desses processamentos de dados aí, das instituições de ensino. Mas é o desafio,
né? E aí, mais uma vez, dos talentos também, porque a infraestrutura sem as pessoas, né, da gente articular a formação e a capacitação das pessoas que fiquem, né? Porque é isso, a formação ela acontece e aí as pessoas vão, né? Porque a receptividade, as propostas das pessoas que estão envolvidas, os brands, né, que eles saem, a fuga dos cérebros, eles vão receber uma proposta melhor. Se a gente não tiver uma estrutura para que eles fiquem, né, a gente não consegue mesmo consolidar e fazer isso acontecer. É um desafio, né? Infraestrutura. O segredo, se a gente tivesse a RNP, talvez, articulada aí com os fóruns, com as instituições de uma forma geral, não individualizada, se a gente tivesse um orçamento disponível, pessoal, valorizasse, né, os nossos pesquisadores, doutores, pós-doutores, como devem ser realizados, a articulação com o setor produtivo, né? Porque a gente só fala da academia, a gente faz a formação e não fala do setor produtivo, de empresários, e aí precisa ter essa articulação dentro da academia. Então, seria nesse sentido aí. É possível, né? Mas é um desafio. Ok. Professor? Eu começaria pensando, gostaria de responder pensando no PIX, né? A infraestrutura que o PIX demandou, o Brasil desenvolveu, e porque quando pensamos, e agora está no centro agora de uma disputa, né? O PIX, né, com os Estados Unidos, aí empresas de cartão de crédito, tudo que isso representou em custo de transação, redução de custo de transação, enfim, agora outros países, há 7 ou 8 países aí se associando, né, enfim, buscando utilizar parcialmente ou ainda, enfim, caminhar, quem sabe mais à frente, em se integrar a essa ferramenta tecnológica fundamental que também tem a ver com a soberania do país. E a autonomia, existe autonomia, né? Ou melhor, a autonomia ela é sempre relativa, né? Ou geralmente ela é relativa, porque existe, mesmo que numa relação assimétrica de dependência, pode existir uma autonomia na dependência, né? Em que você utiliza enfim, a tecnologia, os instrumentos que tem à disposição de ponta, mas que você também trabalha, né, enfim, em paralelo, enfim, à margem para tentar desenvolver, se apropriar mais rapidamente de certos instrumentos, né, enfim, conhecimento e por aí vai, capacidade, de você também mais à frente, numa segunda, terceira geração de uma determinada tecnologia, você participar dela de maneira menos dependente. No Brasil, nós temos exemplos importantes. A Embraer é um deles, né? A Embraer já enfrentou isso quando foi vender aviões de guerra Tucano para a Venezuela, e aí os Estados Unidos bloqueou, inclusive, a possibilidade, salvo engano, bloqueou, ou, enfim, fez pressão para uma parte, um componente fundamental lá do avião, que vinha de uma empresa privada dos Estados Unidos, que não fosse fornecido. Nós temos outros exemplos, né, desde pós-Segunda Guerra Mundial, envolvendo o Brasil, quando a Petrobras, final dos anos 70, comprou um supercomputador, né, e a IBM ia fornecer esse supercomputador, até onde eu me lembro, né, de ter lido algo a respeito, e que os Estados Unidos achavam que esse supercomputador ia para o programa nuclear brasileiro, paralelo, assim por diante. Então, essa autonomia, não há dúvida que o Brasil já demonstrou, né, de diferentes formas, como ele tem essa capacidade. Tem capacidade para participar, né, como um país-chave, né, sem se amarrar, seja a potência hegemônica, né, ou aquela que está emergindo, né, no caso China e Estados Unidos, e procurar, né, manter uma distância, digamos, aí, uma equidistância que possa possibilitar, enfim, manter a cooperação com os dois e outros centros importantes também, mas sabendo o que ele está perseguindo. Então, acho que, sim, a dependência ela é estrutural em certas frentes, né, da economia, da atuação internacional do Brasil, mas o primeiro passo para se vencer a dependência, nós sabemos, é ter consciência dela. Perfeito, professor. Igor, nós temos mais uma última pergunta? Temos mais uma. Ok, tá bom. Por favor. Passa? Não, porque eu tenho também a pergunta final, né? Então eu vou emendar a sua pergunta com a pergunta final. Tá bom, combinado. Como as LLMs abertas, como o Química 3, tem 2,8 trilhões de parâmetros,
fortalecem a soberania científica? Perfeito. Então, temos essa pergunta. E e eu a quero ver pergunta você final. conseguir conectar a sua pergunta nessa aí. Vai ter como opção aqui. Tá? Os convidados podem responder essa pergunta ou podem responder a pergunta quais as perspectivas e o potencial de parcerias com a RNP nesse contexto da soberania digital. Então, a professora Lorena pode responder uma das duas ou as duas. Fica à vontade. Ou articular. Fica à vontade. Vocês vão dando desafio para a gente também, né? Roberto, eu vou tentar e depois você continua, tá? Vou começar pela sua. Na condução dos fóruns, né, com a RNP. Eu acho que é nesse sentido, os fóruns hoje eles existem, o FOPROP ele representa as instituições de ensino superior privadas, comunitárias, públicas, enfim, todas as instituições de ensino superior do Brasil. E o FORPOG, aí é o lugar onde eu falo, né, as duas representações, é o da rede federal. Então, assim, quando a gente pensa junto, pensa com o COPROP, nós estamos legitimando as demandas que existem institucionais. E aí a RNP ela vem para fazer essa parceria, né? Porque a gente consegue, em conjunto, para além do individual, né? Em conjunto, caminhar aí diante dessas demandas. E aí, quando a gente recebe o biscoitinho da sorte, né? Que fala sorte do dia, com o diploma digital da RNP, sua instituição emite diplomas com segurança. A gente consegue viabilizar isso, né? E aí a gente vem junto com a CAPES, que agora exige que os diplomas sejam digitais. A RNP consegue fazer essa digitalização e a gente consegue viabilizar aí via as instituições. Então, os fóruns são esses lugares que a gente leva essa parceria. E aí o Jean, ele tem, falo do Jean, né, porque ele tem contato direto com os pró-reitores, ele tem esse papel essencial, porque vocês conseguem fazer essa articulação não só da parte técnica, né, da parte da gestão, que é onde realmente vamos viabilizar, né, nós, fóruns, iremos viabilizar essa articulação, né, e esse compartilhamento. Da parte científica, como é que a gente vai fazer isso na parte científica? Então pronto, você viu, Jean, né? Fazendo propaganda aqui. O Sandeco resolve, pronto. Pronto, o Sandeco Assim que terminar o nosso painel aqui, tem uma palestra com o professor Sandeco, que é da mesma instituição da professora Lorena, então já tem a primeira pergunta aí, professor. Professor Roberto. O COPROP, como foi dito no início, é o Colégio de Pró-Reitores de Pós-Graduação em Pesquisa, que reúne as 69 universidades federais do Brasil. E ele se reúne 3 vezes ao ano. Na semana passada tivemos um encontro no Rio de Janeiro e foi na sede da FINEP. Então a agenda foi mais voltada para pesquisa e inovação e teve uma parte, né, para pós-graduação, porque tem universidades que têm 2 pró-reitorias, uma para pós-graduação, outra para pesquisa, e universidades que têm as duas, né, Lorena, ainda conjuntas. A colaboração da RNP, né, com o COPROP se dá já há muito tempo e também é uma colaboração muito profícua. E também quando a RNP, como ela colabora diretamente com a CAPES, né, ela também já está colaborando diretamente com todas as universidades do Brasil. Agora nós estamos tendo um processo de migração, né, para a Sucupira 2.0, que é o repositório, o banco de dados, infraestrutura, né, de pesquisa, uma parte dessa infraestrutura, que é a Sucupira, que está ajudando muito, vai ajudar muito nessa quadrienal, porque não vai ter mais necessidade de preencher cada um dos itens, é tudo por validação, utilização de até quatro identificadores, né? LATS, ORCID, né? o ORCID, o ResearchGate e o Scopus. Então, é possível não, essa cooperação, ela o COPROP quer não só fortalecer, mas ampliá-la. Até trouxe aqui alguns pontos, conversando com a presidente do COPROP, a Silvana. Ela falou, não deixa de mencionar isso lá. Então, o ponto é, armazenamento institucional, que é uma demanda, né, das universidades, computação de alto desempenho, GPU para IA, nuvem acadêmica, backup e preservação de dados, transferência de grandes volumes, né, de dados, identidade digital, segurança cibernética, repositório e ciência aberta, entre outros. Então, o COPROP
agora se reúne em novembro em Manaus e dezembro em Natal. Esperamos, quem sabe, em um dos dois momentos, ou nos dois momentos, a RNP possa estar conosco também para discutirmos cada um desses pontos e outros também de interesse de vocês conosco. Obrigado, professor. Obrigado pela resposta, também pelo convite. Eu vou terminar aqui com um agradecimento final e também vou repassar essa sopa de letrinha do FOPROP, COPROP e FORPOG, né, que a gente sempre se confunde ali com eles. O FOPROP, então, representado aqui pela professora Lorena, que é vice-presidente do FOPROP. A Iraildes é a nossa presidente, eu estou na vice-presidência, o Paulo está aqui também, que é do FOPROP. O professor Paulo, inclusive, fala daqui a pouco, Sim. num outro chapéu que ele tem aí, além do FOPROP, assim como a professora Lorena, né? Tem o chapéu do FOPROP e também do FORPOG. Então, vamos lá. O FOPROP é o Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Estou fazendo questão aqui porque eles mudaram o nome há 2 anos atrás para colocar... Colocamos as mulheres primeiro, as pró-reitoras primeiro. Tá, esse é o FOPROP, então é o Fórum Nacional, onde estão todas as instituições acima, todo mundo que tem acima de mestrado estrito sensu participa do FOPROP ou pode participar, né? Então, representado pela professora Lorena, que também representa o FORPOG, tá, que é o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação dos Institutos Federais. O FORPOG faz parte do CONIF, tá ligado ao CONIF? Exato, a rede federal, a gente tem os fóruns vinculados ao CONIF, e o FORPOG entra a parte da inovação também. Eu sou coordenadora da Câmara de Inovação dentro do FORPOG, que aí entra pesquisa, pós-graduação e inovação. Perfeito. E o professor Roberto representa, então, o Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o COPROP, que assessora a Andifes, esse professor das universidades federais. Então, juntos, FORPOG, COPROP e FOPROP, todos esses fóruns nacionais, eles têm sido os principais articuladores e interlocutores da RNP para se pensar a estratégia de serviço para pesquisadores, que é uma coisa que a gente vem trabalhando desde o final de 2023, ou seja, desde que a gente abriu esse diálogo lá no evento de Curitiba, no Improp de Curitiba. Então, esse painel foi dos fóruns nacionais. Daqui a pouco, próximas 4 horas, a gente tem o professor Paulo falando de um fórum regional do Paraná, que é o Conselho Paranaense de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Também existem articulações estaduais, mas isso é mais para frente. Por enquanto, aqui eu queria deixar meus agradecimentos em nome da RNP, que é a professora Lorena Rosa e o professor Roberto Menezes. Obrigado. Okay. A gente agradece. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, professora Lorena. Muito obrigado, professor Roberto. Agradecemos não somente a presença de vocês aqui nesse painel, mas também com o carinho que vocês nos recebem nos fóruns, nos colegiados. É uma gentileza muito grande que vocês fazem, deixar que a gente participe, que a gente escute um pouco do que está sendo, o que vocês estão discutindo lá. A missão da RNP, os objetivos da RNP estão associados a vocês, as instituições, a alcançarem os objetivos dela. Nós somos apoio para todos os passos que vocês dão. Se a missão da instituição é a pesquisa, o ensino, contem sempre com a RNP. Muito obrigado.